gente! Bem-vindos a mais um programa Papo Cinema. O episódio de hoje é sobre mulheres no audiovisual. Esse é um papo muito importante porque a maioria das pessoas sabe que o meio audiovisual é um meio predominantemente dominado por homens. Inclusive tem um estudo que diz que apenas 7% dos filmes de Hollywood são dirigidos por mulheres. Por isso que o papo hoje é muito importante. E aqui comigo eu tenho o Antônio, eu tenho a Fran. Somos 3 estudantes de imagem e som da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos. Espero que vocês gostem muito do nosso papo de hoje. A primeira cineasta da qual a gente vai falar chama Amy Heckerling. Ela é uma americana, nascida em Nova York, no Bronx. E ela tem um histórico muito interessante, porque ela fez vários sucessos de antigamente, ela trabalhou muito nos anos 80 e 90, como, por exemplo, Olha Quem Está Falando. Sabe aquele filme do bebezinho que tá falando? Enfim, acontece muita coisa. E aí, esse filme fez tanto sucesso que teve 2 sequências que também foram dirigidas pela Amy. Mais adiante, ela escreveu As Patricinhas de Beverly Hills, que foi um enorme sucesso, que abriu alas pra Legalmente Loira e... assim, programas infanto-juvenis que normalmente mulheres gostam. As Patricinhas de Beverly Hills foi um filme que fez tanto sucesso que depois ele ganhou uma versão em telecérie, que passou na televisão dos Estados Unidos, né? Na verdade, eu nunca cheguei a assistir a série, só o filme, que é muito legal, eu gosto, né? Pelo menos. Só gostei mais, amiga. Sim, mas é um filme que, tipo, ele serviu, assim, pra ditar alguns padrões. Então, por exemplo, é um filme que marcou a moda da época, sabe? E até hoje tem gente que ainda faz clipes inspirados nesse filme. Fancy Exatamente, da Iggy Azalea, né? Inclusive, o Olha Quem Está Falando também virou uma série, futuramente. Virou Baby Talk, só que também só estreou nos Estados Unidos, acho que não fez muito sucesso, diferente do filme. Na área da TV, a Amy ainda chegou a comandar alguns episódios de Gossip Girl, que também... Gossip Girl? Oi? Não é Gossip Girl. Gossip. Não é Gossip, é Gossip. É Gossip Girl. Gossip. Gossip Ok, Girl. gente. Eu queria saber, gente, pra saber se eu tava errado. Dá pra entender, ok. é importante. Era só pra saber se eu tava Mas por quê? O errado. que eu falei? Embala na Sofia Coppola. Bom, aí a gente também selecionou uma cineasta muito importante, acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar, que é a Sofia Coppola. A Fran vai falar mais um pouco sobre ela. Bom, a Sofia Coppola, ela dirigiu, além, na verdade, de ela dirigir, né? Ela já foi atriz, já foi produtora, enfim, e agora ela chegou como diretora, né? E foi a terceira mulher a ser indicada ao Oscar com o filme Somewhere, de 2010. Além disso, ela tem outros filmes como The Emergency Signs e Lick the Stars. Bling Ring também, A Gangue de Hollywood. Mas um filme dela que lançou recentemente, 2017, é The Boogled. Que na verdade ele é um remake de um filme que foi gravado em 1971. E a crítica espera boa coisa, na verdade, dele. Não sei, estou esperando para assistir, né? Ah, ele não lançou ainda. Não. Já, Buguei, eu acho que já ele lançou. já lançou. Louca, Ele louca. passou no Festival de Cannes e ele foi muito bem recebido, inclusive. Comentário interessante sobre mulheres no audiovisual. A maioria das mulheres que trabalham no audiovisual é como, assim, além de figurinista e coisas que são meio estereotipadas, como produtoras. Então, assim, de diretoras mesmo tem muito poucas. Agora, produtoras tem uma quantidade maior. E a maioria... Montadoras também. Tem Sim. várias montadoras. A montadora do Tarantino é uma mulher e sempre foi ela morrer recentemente. Tem várias mulheres que cuidam da montagem. Sim. Antigamente, quem fazia a montagem do primeiro cinema eram só mulheres. Mas eu acho que se a gente vai falar de mulheres no cinema, a gente tem que falar da Patty Jenkins, que tá muito em voga agora. A Patty Jenkins dirigiu Mulher Maravilha, que saiu esse ano e foi um puto sucesso de bilheteria. Mas antes de Mulher Maravilha, ela já tinha dirigido Monster, que é um documentário meio dramático sobre uma assassina em série. E esse filme fez muito sucesso na época que foi lançado, ganhou prêmio e tal. E depois disso ela ainda dirigiu uma série televisiva, que foi The Killing, que também rendeu para ela indicações e prêmios. Mas o que muita gente não sabe é que essa história da Mulher Maravilha, ela é muito mais longa do que se parece. Faz quase 15 anos que a Patty Jenkins tenta fazer Mulher Maravilha. E essa história começou lá quando o Monster fez sucesso, que a Warner entrou em contato com ela, porque ela estava em voga na época, ela era uma diretora que estava fazendo sucesso, e a Warner entrou em contato para saber se ela não queria fazer um filme, alguma coisa com o estúdio.
E ela disse que queria fazer um filme com uma protagonista feminina, que no caso ia ser Mulher Maravilha. E a Warner gostou muito da ideia, porque o projeto Mulher Maravilha já vinha desde 1996. Só que nunca acabava saindo do papel, e ele não saiu ainda. Tipo, nessa época teve alguns problemas e o filme não saiu, mas o projeto não foi arquivado. Ele continuou sendo produzido lentamente, e quem assumiu a direção foi o Joss Whedon, e ele ficou na direção até 2008, quando ele saiu do projeto. E daí a Warner chamou novamente a Patty Jenkins, só que ela teve que recusar porque ela estava grávida. Daí, em 2010, ela foi chamada pela Marvel para dirigir Thor, Mundo Sombrio, mas ela ficou pouquíssimo tempo como diretora de Thor, Mundo Sombrio, porque ela mesma falou que houveram diferenças criativas em Thor, Mundo Sombrio. Ela queria fazer algo mais romantizado, algo mais Shakespeare, um Romeu e Julieta dentro da história de Thor. E a Marvel não queria isso. Então, como houve essa diferença criativa, ela preferiu sair do filme e daí ela acabou não fazendo Thor. E alguns anos depois, em 2015, finalmente a Warner anuncia ela como diretora de Mulher Maravilha, que foi esse sucesso absurdo de bilheteria, bateu recordes, e é um marco na representatividade da mulher, e ter essa protagonista forte sendo o foco do filme é, assim, muito bom. Geração Girls Power. Gostei do Thor do jeito que ficou, eu acho que tá ótimo assim. Ela é mais romanticona, ela curte esse rolê mais poético e tal. E diferente de Thor, a Warner deu praticamente 100% de liberdade pra ela dirigir Mulher Maravilha. Então, todas as ideias dela foram colocadas no filme como ela quis. Acho que isso foi o que mais inspirou ela a fazer o filme. Bom, a próxima diretora, vamos falar, né, sobre a Sam Taylor Johnson. Que, gente, quem nunca assistiu 50 Tons de Cinzas, né? Eu acho que gostando ou não... Você já assistiu? Sim. Eu não sei se ela dirigiu o segundo, mas eu tenho um respeito muito grande pelo primeiro. Eu acho o production design do primeiro filme genial, assim, é todo mundo muito bem combinado. É claro que não é a função dela, mas eu tenho certeza que ela estava cuidando disso. No segundo eles erram a mão já, e não, né? Não vamos falar assim. Não, deixa. Outro filme antes dela chegar no sucesso, porque ainda não ela acendeu com 50 Tons de Cinzas, né? Mas ela já tinha dirigido outro filme, que foi O Garoto de Liverpool, que é o filme que fala sobre John Lennon. Ele foca mais no problema dele com a mãe dele, mostra, tipo, como é a realidade dele, esses relacionamentos com ela. E esses foram os dois filmes dela, assim, que mais chegaram no público que ela dirigiu. Você falou da Sofia Coppola como tendo sido a terceira mulher a ser indicada ao Oscar de melhor direção. A gente tem a Catherine Bigelow também. É muito importante lembrar que com esse filme, ela, na verdade, com o filme dela, que foi Guerra ao Terror, a Catherine Bigelow ganhou o Oscar de melhor filme. E não só isso, ela foi a primeira e a única mulher a ganhar o Oscar de melhor diretora na história do cinema. Sim. E aproveitando aqui, falando sobre outra diretora que a gente também pesquisou, sobre a Nancy Meyers. A Nancy Meyers também foi uma mulher que dirigiu e produziu filmes, mas na época dos anos 90. Ela dirigiu uma comédia que foi de grande sucesso, que foi Do que as Mulheres Gostam, que é um filme que fala de um homem que simplesmente começa a escutar os pensamentos das mulheres e começa a entender a vida delas, assim, o pensamento delas. Foi um grande sucesso, todo mundo gostou desse filme. A Nancy, mais pra frente, ainda chegou a dirigir Alguém Tem que Ceder, que foi um filme de grande sucesso de atuação. Ela chegou a dirigir a Diane Keaton, que concorreu ao Oscar de melhor atriz. E esse é um trabalho conjunto, né? Diretor e atriz. A gente falou um monte sobre cineastas, diretoras americanas, né? Normalmente são essas que a gente acaba pensando, a gente pensa muito em Hollywood. Mas a gente trouxe também outros exemplos de uma cineasta aqui do Brasil e uma cineasta árabe, que a Fran vai falar. Primeira cineasta, na verdade. Então é basicamente um ponto histórico, né? Primeira mulher árabe a dirigir um filme. Na verdade, um filme ainda que não só pelo fator histórico, ele ficou muito bom, pelo seu fator sentimental também, pelo roteiro do filme. Que na verdade ele conta a história de uma menina que, por fatores da cultura, uma cultura mais rígida, ela simplesmente não pode ter uma bicicleta pelo fato de ela não ser um menino. Então, assim, mostra um pouco da realidade cultural que eles vivem, que é bem longe da nossa. Então foi um filme muito bom, produzido pela primeira mulher. É que a gente não fala árabe, gente. Aí a gente ficou um tempão debatendo sobre qual era o nome dela. Aí Eu desisti. Eu acho que é Haifa Al-Mansur. Com H. Gente, pode aplaudir. Mas eu não falo árabe. Tá quase. Me corrijam se estiver errado.
Bom, e aí sobre a cineasta brasileira que a gente falou, né? Ela chama Laís Bodansky. Foi uma mulher, assim, muito poderosa que começou a fazer os filmes dela na década de 90 também. Em 1993 ela lançou o primeiro curta-metragem. Mais adiante, em 2001, a Laís Bodansky lançou um filme muito premiado que foi Bicho de Sete Cabeças, que inclusive o protagonista foi o Rodrigo Santoro. Esse filme ganhou inúmeros prêmios. E é uma coisa louca, né? Porque às vezes você vê, pesquisando sobre a Laís Bodansky, você vê que ela é mais prestigiada internacionalmente do que no Brasil. Então ela ganhou vários mas prêmios, isso Berlim, não sei o quê, e aqui no Isso Brasil. é muito comum do nosso cinema. Nossos principais cineastas celebrados no exterior são muito pouco visados no Brasil. E a gente é muito rico em muita coisa, muito Sim. aspecto. Sim. Mais adiante, a Laís acabou dirigindo um outro filme também, que chama As Melhores Coisas do Mundo, em 2010. O projeto mais recente da Laís é um filme que chama Como Nossos Pais, que foi lançado dia 31 de agosto de 2017 mesmo. É um filme que conta a história de uma mulher que luta com, assim, os padrões de perfeição que são impostos para a mulher. Então ela tem que ser a mulher perfeita, ela tem que ser a mãe perfeita, ela tem que ser a trabalhadora perfeita. E é outro caso de filme que a gente vê que a representatividade não tá só atrás das câmeras e nem só na frente das câmeras. Tá nos dois. Eu acho que falando em representatividade, a gente precisa lembrar da Ava DuVernay. Ela foi responsável pela direção de filmes como Middle of Nowhere e o mais recente sucesso dela, que foi Selma. Selma foi indicada a várias premiações, ganhou Oscar, ganhou Globo de Ouro, e a grande representatividade desse filme é que a Ava DuVernay é uma mulher negra diretora. Ela foi a primeira mulher negra diretora a ganhar o Globo de Ouro pela direção e foi a primeira mulher negra a ter um filme indicado como o melhor filme no Oscar. Bom, a gente separou as cineastas que a gente achava mais relevantes e com produções mais conhecidas, né? Tem vários exemplos de filmes, várias sugestões de filmes aí pra vocês. Tentem assistir. Assistam os filmes da Laís Bodansky, que é uma brasileira. E é isso. Tomara que vocês tenham gostado do nosso programa. E Até a próxima. até o próximo Papo Cinema. Parabéns!